Olá, pessoal. Estou aqui hoje com a fisioterapeuta Renata Cardoso Vaz. Ela é fisioterapeuta, especialista em políticas de gestão da saúde na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, a SES-MG, e atualmente está na coordenadora da atenção à saúde da pessoa com deficiência de Minas Gerais. Renata, obrigado pela participação. É um grande prazer recebê-la aqui. E não sei se você tem ideia do tamanho da sua responsabilidade nessa função que você atua hoje, né? Uma função extremamente importante para as pessoas com deficiência de todo o estado de Minas Gerais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, antes desse cargo que você está ocupando hoje, você falar um pouco da sua formação, da sua trajetória, para a gente chegar nos pontos específicos do seu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde hoje. Então, a palavra está com você. Tá certo, Peterson. Eu quero começar te agradecendo pelo convite, mas não só pelo convite, né? O agradecimento ele tem que ser antes disso, por toda a história de ter você como professor e perceber em você a paixão pela política pública de saúde e ser infectada por essa paixão, né? A política, eu acho que é uma coisa que já tinha em mim de natureza. Tem algumas pessoas da minha família que gostam muito também, mas eu não fui para a política, né? Eu fui para a saúde. Só que dentro da saúde, eu acho que juntou duas coisas que tinham muito a ver comigo, mas muito graças a essa forma. Eu lembro que quando eu me formei, que eu estava aí pelas clínicas da vida, a gente sempre conversava sobre concurso, né? Quem vai fazer, quem não vai fazer, e todo mundo reclamava, mas cai muita matéria de saúde pública e eu não tenho uma base. Então, eu pude perceber, assim, como nós fomos privilegiados no Isabela Hendricks de ter esse privilégio vindo através de você, de nos dar uma base tão grande em saúde pública. Porque nós, formandos em saúde, a gente também exerce política, a gente depende da política, a gente vive, né, até quem trabalha no setor privado também depende da política pública e muito. Então, é um agradecimento mesmo de toda a formação, desse encontro de hoje muito, me deixa muito vaidosa, eu espero que ajude, né, que dê uma luz para os alunos, futuros colegas de profissão, de diversos caminhos que eles podem percorrer com o diploma de fisioterapia, né? Eu espero ajudar, mas pessoalmente eu estou muito feliz com o convite, de verdade. A gente já pode iniciar na apresentação dos slides, né? Então, eu não estou conseguindo ver aqui a setinha para eu passar o slide. Ah, muito bem. Eu vou acompanhar. Então, assim, você colocou aí essa apresentação. Hoje eu atuo na Secretaria de Estado de Saúde, né, como especialista em políticas e gestão da saúde, é o nome do cargo, e eu estou na coordenação de atenção à saúde da pessoa com deficiência. E aí eu vou trazer um pouquinho, como você disse, essa experiência na assistência dentro da saúde pública, porque eu me formei e aí fui buscando uma colocação no mercado dentro do setor privado, mas sempre aproveitando que eu tinha esse privilégio de ter uma boa formação em saúde pública, eu não abandonei, né, a saúde pública, então eu fui atrás. A minha formação foi em 2010, finalzinho de 2009, né, coincidiu com a sua saída, então a gente pôde conviver bastante, eu pude beber um pouquinho dessa fonte, né, que eram as suas aulas de saúde pública, e com a sua saída, infelizmente, eu não tive a oportunidade de vivenciar o estágio, mas a parte teórica foi toda, né, a gente foi toda passada por você, então, e aí foi lá no Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. Eu tô falando lá em Belo Horizonte porque eu tô aqui em Contagem, mas aqui é região metropolitana, então talvez vocês vão me ouvir falar lá em Belo Horizonte, é por isso. E aí eu trouxe uma frase, geralmente a gente termina as apresentações com uma frase, né, eu quis começar porque eu ouvi essa frase ontem e eu achei ela muito pertinente, assim. De longe, o melhor prêmio que a vida tem a oferecer é a chance de trabalhar duro em algo que vale a pena, né? Do ex-presidente norte-americano, Theodore Roosevelt. Porque essa profissão, quem forma na área da saúde, os professores também,
nós somos pagos para ajudar as pessoas, né, de alguma forma na saúde pública, enfim, dentro de um hospital, numa clínica. Quem é da saúde é pago, trabalha, tem a oportunidade de trabalhar auxiliando pessoas. E isso é muito gratificante, né? E sim, é um prêmio da vida, trabalhar, podendo fazer alguma diferença na vida de alguém, né? E aí, a partir da minha formação, como eu disse, eu comecei a procurar colocações em clínicas, trabalhei um pouco em academia. Acho que muita gente que forma em fisioterapia acaba indo trabalhar numa academia, que também é muito rico, o ambiente, as experiências, né? Cada experiência que a gente tem vai contribuindo um pouquinho para a gente evoluir pessoalmente, profissionalmente. Mas aí eu fui percebendo, foi me fazendo falta, né? O que eu falei inicialmente, aquele bichinho da política pública, de me envolver em discussões, de ter sempre uma reflexão, ou pelo menos tentar ter uma reflexão sobre o cenário, sobre o próprio cenário da saúde, né? No setor privado, a gente às vezes depara com algumas situações de trabalho um pouco injustas, e que a gente vai observando aquilo tem uma origem na política. Então, e não só isso, né? A questão mesmo profissional, de ter uma carreira mais estável, enfim. E aí fui estudar, né? Eu larguei mesmo, coincidiu que eu tinha acabado de ganhar neném, e aí eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa com o meu bebê novinho, né? Eu não vou voltar para academia, não pretendia voltar. E aí fui estudar. E em 2015 eu fui chamada para o NASF de Ibirité, para o concurso de Ibirité. Na verdade, 2014 foi um ano de muitos concursos, então foi o mesmo ano que foi o concurso da Secretaria de Estado de Saúde, foi um ano de vários hospitais públicos fazendo concurso, então eu consegui passar também no NASF de Ibirité, e a Secretaria demorou um ano para chamar. E aí a minha ideia sempre foi ir para lá, mas como nunca mais convocava, eu fui ter essa experiência no NASF, até porque eu pensei, e realmente depois eu constatei, que ir para o NASF e para a ponta dá a gente uma noção do trabalho. Para quem está na gestão, ter essa noção do trabalho na ponta faz muita diferença. Então, foi em busca disso, assim, o meu objetivo de aceitar esse trabalho, né, esse concurso na NASF, mesmo sabendo que ia ser temporário, não fazia ideia, podia ser um mês, podia ser 2 meses, mas foi um ano e foi muito bom. Lá no NASF, a gente atendia, a gente tinha 3 momentos. Tinham os grupos operativos, eu trabalhava de 7 às 13, eram 30 horas semanais, então, no primeiro momento, a gente fazia os grupos operativos, né, nos bairros que a gente percorria. No segundo momento, a gente ia fazer visitas domiciliares, e no terceiro momento, a gente podia fazer alguns atendimentos individuais de pessoas que, porventura, demonstrassem durante o grupo operativo que tinha essa necessidade. Foi uma experiência muito rica. A minha equipe, ela tinha um nutricionista, uma assistente social, um educador físico. Não ficou muito lá, mas ele começou com a gente. Enfim, era uma equipe assim mais restrita, mas nós íamos a várias unidades básicas de saúde lá em Ibirité. E nas visitas domiciliares, principalmente, a gente via muitas situações assim, que mexiam muito com a gente. Então, assim, eu não vou me alongar contando as histórias de lá, mas realmente, assim, foi uma experiência de um ano, mas foi um ano muito intenso, porque num dia só a gente tinha essa vivência, né, de um grupo operativo, de visita domiciliar e ainda de atendimentos individuais. Então, me deu uma visão muito grande do que era a ponta, do que era o trabalho em saúde pública, diretamente lidando com o paciente, os pacientes no caso. Nós íamos a 7 postos de saúde, então nós íamos a 3 toda semana, e 4 a gente revezava indo de 15 em 15 dias. Então, por mais que fosse um atendimento, né, na melhor das hipóteses, uma vez por semana, dava para fazer um trabalho interessante, principalmente graças aos grupos operativos, e também nos atendimentos individuais, né? Eu pude ter um pouquinho da visão, assim, de como funcionava a saúde pública
dentro da caixinha da prefeitura, né? Pelo menos um pouquinho eu já fui entendendo o que era saúde pública. Nesse mesmo ano de 2014, eu também passei num concurso para o hospital, para a Maternidade Municipal de Contagem, e também fui convidada, né, fui convocada a trabalhar lá no ano de 2016, já tinha um ano que eu estava no hospital. Como eu fazia 30 horas no NASP, na maternidade, né, na prefeitura de Contagem, eram 20 horas, então eu conseguia conciliar, eu dava plantões noturnos, 2 vezes por semana, e de segunda a sexta eu trabalhava no NASP na parte da manhã. Era uma outra realidade totalmente diferente, né? Era uma UTI neonatal, então, nós lidávamos, né? O nosso paciente era o bebezinho, recém-nascido de alto risco. E aí, fiquei lá por 2 anos também. Eu fiquei lá 1 ano durante o tempo que eu trabalhava em Ibirité, e depois que eu fui convocada para trabalhar na Secretaria de Estado de Saúde, eu ainda continuei lá por mais 1 ano, porque lá não era, o vínculo não era concurso público, era um processo seletivo, então tinha data limite para finalizar. E aí essa outra experiência também, né, na assistência, na maternidade, na UTI neonatal, que foi uma vivência também muito rica, e como eu disse no começo, né, tudo vai contribuindo para a gente, são pecinhas que vão montando nossa evolução pessoal e profissional como se fosse um quebra-cabeças, né? Então eu fiquei lá também no hospital por 2 anos. Essa foi minha experiência na assistência. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, né, todos os presentes aí, fiquem à vontade. Obrigado, Renata. Uma experiência muito rica, né? Desde a atenção primária até a alta complexidade em uma UTI neonatal. E a minha pergunta é como que essa experiência na assistência te ajuda hoje na gestão? Porque os desafios da gestão, às vezes você ali na cidade administrativa, você fica ali nas paredes, né, da gestão e às vezes o que está acontecendo na ponta a gente não sabe. Mas como que essa experiência, né, na ponta te ajuda hoje na gestão? Porque tudo é uma escada, né? Você não chegou nessa função do nada, você não caiu na função de repente. Você está num crescimento, pelo que você disse, desde a formação até chegar hoje na gestão. Então, como que essa experiência prática, como que os desafios da assistência te ajudam hoje na gestão? São desafios bem diferentes, mas uma coisa, eu sempre penso sobre isso justamente porque eu imagino que se eu não tivesse passado por nenhuma experiência dessa e tivesse ido direto para a Secretaria de Estado de Saúde, eu ia me perder um pouco, né? Eu não estou falando assim que todas as pessoas que vão direto para lá se perdem, mas a gente acaba pensando muito em nível de política, em nível de documentação, em nível de fazer documentos, de pensar nos documentos, de pensar nas deliberações. E aí, uma vez, um colega de trabalho falou assim, não, porque um dos nossos objetivos é mudar a conta. Aí eu falei, um dos nossos objetivos não, é o nosso único e grande objetivo, né? Não pode ser um dos nossos objetivos. Se a gente não pensar na assistência, né, em como esse produto final está sendo entregue para a população, não tem porquê, né, a gente estar ali pensando políticas, pensando documentos, respondendo às demandas, enfim. Então, assim, eu sou muito grata a essa vivência que eu tive, porque, é claro, já tem 4 anos que eu estou lá, né, e a gente acaba ficando, às vezes, a gestão ela tem muitas demandas técnicas enfim, documentais, e então isso acaba muito distante da prática mesmo, mas eu sinto assim que realmente me ajuda a não perder de vista, né? Por mais que o meu objetivo não seja né? Eu não esteja mais na ponta já há muito tempo, ajuda muito a não perder de vista o objetivo principal do nosso trabalho, que é entregar uma assistência de qualidade, e não só uma assistência, né? Assistência como um todo, prevenção, promoção,
enfim, em todos os níveis, então me auxilia muito nesse sentido, sim. E enquanto você estava na assistência, o Renato, qual o maior desafio você observava? Porque a fisioterapia na atenção primária, apesar da gente discutir isso há muito tempo, né? O NASCE é uma portaria de 2008, mas a gente entrou na atenção primária no Isabela, por exemplo, em 2004. Antes do NASCE, que a gente já está falando de fisioterapia na atenção primária há muito tempo. Mas ainda tem desafio até hoje, em 2021. Mas lá, quando você entrou, quais foram os desafios que você percebeu? O que mais te assustou? O que mais te surpreendeu? Fala um pouquinho aí desses problemas que você identificou e perspectivas de que na gestão a gente pode fazer para ajudar lá na assistência, sabendo desses problemas. Essa segunda pergunta é muito difícil. Mas, enfim. Então, os problemas, realmente, eles são... Os maiores desafios, eles são de gestão. Eu me lembro que no hospital, os grandes desafios eram material. É bom que a gente já vai contando para todo mundo, né? Porque quando a gente chega lá, aí a gente vê como é que é, e aí é complicado. E realmente, um dos grandes desafios do hospital era insumos, né? Às vezes a gente se pegava assim, guardando na própria bolsa alguns tubinhos de soro fisiológico, alguns insumos assim necessários para poder, quando precisasse, quando surgisse uma emergência, a gente não ser pego surpresa, ainda mais porque eram plantões. Então, às vezes eu ia hoje para o meu plantão, tinha tudo lá bonitinho, luva, né, soro, tudo que eu precisava, as sondas, todas, mas aí depois de amanhã, quando eu ia, a realidade já era outra. Então, esse era um grande desafio. É, Tem os desafios, assim, né, de todos os trabalhos, né, das equipes. Uma coisa que eu percebi no hospital é que as equipes são muito individualizadas. A equipe de enfermagem não conversa com a equipe de fisioterapia e aí não conversa com a equipe médica, existe um muro. Era difícil quando a gente tinha que bater na porta e né, solicitar algum procedimento, enfim. Então, esse também era um desafio que não é nem... É um pouco de gestão, né? Mas, enfim, no hospital, basicamente, era isso. O desafio maior era esse mesmo. Eu quero até abrir um parênteses aqui, depois eu descobri... Quando eu fiz o concurso para Contagem, era uma vaga para fisioterapeuta. E nós fomos chamados, só lá para o hospital de Contagem, foi 13 pessoas. E aí eu descobri que o CREFITO, não sei se recebeu uma denúncia, enfim, o CREFITO foi para lá e tem uma legislação, né, que são um fisioterapeuta para cada 6 leitos. Então, e aí a escala completa, né? Lá eram 12 leitos, então precisava de 2 fisioterapeutas trabalhando de manhã, né? 10 horas uma dupla, mais 10 horas outra dupla. Então, foi uma ação muito bacana do CREFITO dentro do município de Contagem, que abriu as portas aí para vários fisioterapeutas serem convidados a participar desse trabalho, apesar, e aí eu acho que isso também foi um desafio para a gestão, né? Veio o CREFITO, trouxe essa legislação, essa obrigatoriedade, a gestão já estava com esse concurso em andamento, então nos levaram para assumir esse cargo. E assim, isso me assustou um pouco, mas aprendemos na raça lá, né, no dia a dia. A gente sempre estava acompanhado de um fisioterapeuta mais experiente, nunca foram 2 novatos que faziam plantões juntos, a gente teve esse tempo de aprendizado, mas para mim foi uma coisa assim, que de cara me assustou. No NASF, é, no NASF as pessoas lidavam com a gente com muito carinho, né? É como se nós estivéssemos fazendo um favor para a população. Então, mas uma coisa que eu achava muito complexo e que também poderia ser modificado, como eu falei anteriormente, nós íamos a 7 postos de saúde, a 7 unidades, né, a 7 bairros diferentes. Então, 4 bairros recebiam o NASF a cada 15 dias. Então, é muito complicado um trabalho em reabilitação que você vai encontrar a cada 15 dias. Então, assim, são realidades, né, da profissão da saúde pública e que precisam ser olhadas pela gestão. E aí, né, a segunda parte da sua pergunta, como na gestão a gente pode tentar modificar isso, tentar auxiliar nesse processo, né? Então, é por isso que eu fui para lá, para tentar, assim,
de toda forma. O NASF é uma luta, assim, pessoal minha, toda vez que eu tenho a possibilidade, eu não estou na atenção primária, lá tem o setor específico de atenção primária, né? O Estado também depende muito de recurso federal, o Estado não consegue sozinho financiar, né, essas políticas, o Estado não jamais conseguiria manter o NASF funcionando nos municípios se esse recurso não vier do governo federal. Então, assim, a gente fica um pouco nessa, assim, até se encontrar dentro do Estado, né? Tá bom, então eu não tenho como financiar, eu não tenho autonomia porque o município é autônomo. Qual que vai ser o meu papel? E aí eu venho descobrindo que o papel é realmente de tentar estabelecer diretrizes, tentar fazer o melhor com o que tem. E é por aí que a gente está tentando trabalhar. Excelente. Você terminou com o que eu ia falar, que é definir diretrizes para otimizar os recursos disponíveis, né? E às vezes a falta das diretrizes fica todo mundo igual uma barata tonta trabalhando, não mostra resultado, fica parecendo que ninguém está ali, né? Mas muito obrigado, Renata. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a sua experiência já na Secretaria Estadual de Saúde. Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Até.